Agora. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Daniela Mello. Eu sou advogada, sou professora, coordeno o Núcleo de Gênero e Diversidade da ESA, da OABPE, e sou mãe com a formação de valores humanos que são tão importantes para a consolidação dos passos dos nossos filhos. Olá! Olá, Boa querida. tarde. Boa Boa tarde, não, boa tarde. noite, né? Verdade, hoje é a noite. Tudo bom? Melhor agora. Melhor agora que eu estou compartilhando a sua companhia para levar uma pauta tão importante, não é isso? Verdade, Dani. Acabei uma live sobre o assunto. Vamos entrar na segunda aqui, que hoje é o dia da gente realmente intensificar esse combate ao trabalho infantil. Verdade. É muito importante que a gente fale sobre isso, que a É gente verdade. trabalhe essa pauta. Para quem está nos assistindo, hoje é um dia super importante. É um dia que estamos em campanha, né? O Tantão Aventureiro está junto com você, viu? Nessa Linda a pauta. campanha, linda. Está o Tribunal do Trabalho, em peso, a Justiça do Trabalho nessa campanha, o Ministério Público do Trabalho também, não é, querida? Nessa Isso, campanha, olha, mostrando a você que a gente está vestindo a camisa literalmente hoje. que coisa Olha, linda! Era para eu estar de branco também. Olha que coisa linda! é verdade. Hoje é o dia que a gente celebra mundialmente o combate ao trabalho infantil. É assim, uma luta que eu abracei com muito amor no ano de 2019, né, a convite do desembargador Paulo Alcântara, e nós formamos a Comissão da Sexta Região de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, que talvez essa segunda parte seja a parte mais bela do nosso trabalho. Estimular a aprendizagem para a gente conseguir um mundo melhor, né, Dani? Nem me fale, nem me fale. A gente não tem como pensar, na verdade, em inclusão e mudança, a quebra de paradigmas sociais, se a gente não pensa em trazer essas crianças para a sala de aula, né? A É educação que verdade. pode transformar a vida das crianças. E me fala dessa campanha, há quanto tempo a gente tem essa campanha aqui em Recife? Essa campanha é mundial, na verdade, Dani. A celebração do dia 12, porque a gente aqui no Brasil celebra o Dia dos Namorados, né? Então, assim, com muito amor também a gente celebra mundialmente essa causa. Hoje nós estamos tendo agora uma live do TST também sobre o assunto, né? E mundialmente a gente faz um chamado e para que as pessoas pensem um pouco sobre essa situação, porque muita gente acha que o trabalho infantil é uma coisa boa, né? E aí a gente vai tentar desmistificar isso aqui nesse bate-papo com a gente sobre com o Tantão o Aventureiro, né? E com as mães que estão nos assistindo, a gente vai tentar desmistificar essa história de que trabalhar é uma coisa para a criança é uma coisa boa ou eficiente. Na verdade, não é, né? Às vezes é uma questão de sobrevivência, né? Às Sim, vezes é uma necessidade de sobrevivência, mas é importante que se pense que é algo que imediatamente pode estar contornando um problema, mas que no futuro essa criança vai ter os sonhos castrados, né? Os sonhos é verdade. inviabilizados. É verdade. No projeto que nós fazemos do combate ao trabalho infantil, nós levamos muito às escolas públicas, né, nossa exposição, que a gente tem uma linha do tempo sobre o combate ao trabalho infantil. Nós temos como embaixadora também dessa causa a muçulmana, né, ai meu Deus, fugiu o nome dela agora, daqui a pouco chega. E aí, a Malala. Ela tem uma história lindíssima, né? Malala, E a Malala é a nossa lindíssimo. embaixadora sobre essa questão do estímulo à aprendizagem, porque a história dela em si é uma história de muita luta, né, para a inclusão das meninas muçulmanas na escola. E aí a gente leva para o interior, a gente conversa com as crianças, a gente vai assim num debate muito bonito de troca de experiências com os professores, com as escolas também de alunos, né, de segundo grau, aliás, de alunos de aprendizes que não estão incluídos no sistema, né, e que precisam ser incluídos. Na verdade, a gente precisa abrir essas cotas de aprendizagem. Então, a gente vai, com essas palavras, tentando estimular cada vez mais
que tragam essas crianças, né, para um mundo infantil realmente, porque muitas das histórias, Dani, que a gente escuta são de pessoas já embrutecidas. E aí a gente vê o quanto é importante a gente trazer à tona essa questão e, assim, muitas vezes ela está ligada, intrinsecamente ligada à violência, né? Na live anterior, o membro do Ministério Público, ele trouxe um dado assim, que muita gente diz assim, trabalhar na infância não mata. E ele trouxe o dado de um adolescente de 15 anos que, ligando uma máquina, morreu instantaneamente. Então, o trabalho infantil mata, assim, ele mutila, Massa. ele mata os sonhos, como você está dizendo, ele castra muitas vezes um futuro diferenciado para aquelas crianças, né, que estão ali. Mas a gente entende muitas vezes que é necessidade mesmo, Dani. Muitas vezes os pais foram submetidos ao trabalho infantil e perpetuam essa situação para os seus filhos. Quando, na verdade, a gente investindo em educação, a gente garante aos filhos um futuro muito mais diferenciado do que aqueles pais tiveram. Então, assim, é muito comum a gente achar, a gente ouve o jargão de dizer, porque eu trabalhei cedo e não morri. Mas será que seu É, filho trabalhando tão cedo, ele vai ter uma condição de trabalho igual à sua ou pior do que a sua, né? E, por outro lado, também é muito bonito a gente escutar histórias de pessoas muito simples que não tiveram acesso à escola e que todos os filhos são graduados e formados. Então, assim, é uma lição de vida, na verdade, né? A gente vê que com tanta dificuldade, muitas pessoas garantem aos seus filhos uma educação de qualidade, levam aquele com maior orgulho, né? Ter o diploma do filho na parede. Então, assim, é por isso que a gente luta tanto para trazer informação sobre o assunto. E eu é, vi que o eu, Tantão, nessa semana, tem uma história linda, né? A história do Miguel. ele tem a história de Miguel. É Isso, uma muito história linda. contada assim, com muito carinho, mas traz exatamente o como cada um, eu acredito muito nisso. Eu acho que o olhar sensível, quando a gente sensibiliza, quando a gente humaniza o olhar, a gente consegue abraçar, e transformar através de uma ação solidária. Então, se É você olha, verdade. se você enxerga a necessidade, e a pauta da historinha é exatamente essa. É A tão vendo aquele necessidade. menino a partir de uma diferença, de uma desigualdade social que foi muito agravada por esse momento de pandemia, muito Sim. mais agravada, e diante desse contexto, a partir da empatia, que é esse olhar empático que a gente precisa Isso. cultivar, né, e despertar, ele pensa: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso me colocar à disposição dessa pessoa invisibilizada e daqueles que forem chegando para a gente, né? E E aí eu quantos fico chegam, né, Dani? E quantos chegam? A verdade é que quando a gente começa a entrar nesse universo, a gente escuta muitos relatos de pessoas e o que mais é impressionante é que como o trabalho infantil ele está ligado à vulnerabilidade e à violência. Então, totalmente. essa semana, em um curso que eu estava fazendo sobre emoções, veio um estudo que eu achei fantástico, até compartilhei contigo, de uma médica pediatra americana. E ela, nesse estudo, ela faz uma equiparação sobre o que é a violência, né? Como essa violência ela traz o abalo ao corpo, à saúde. E ela diz assim, numa alegoria, ela diz é como se você estivesse entrando numa selva e desse de cara com um leão, né? Seu corpo ele vai produzir hormônios, a adrenalina e o cortisol, para que seu coração acelere, que você tenha forças para correr ou para encarar essa situação. E aí ela diz, você imagina, uma vez na vida, você tem uma sensação tão ruim, seu coração bate mais forte, sistema digestivo para de funcionar, você perde o sangue do rosto, por isso que a gente diz a palidez. E aí a gente vê quantas pessoas sofrem isso diariamente quando a porta do quarto é aberta e vem o lobo mau atacar. Então, assim, a vulnerabilidade das crianças, ela está muito ligada a essa exposição ao risco, né? E a gente tem profissões que a gente Totalmente. considera profissões de alto risco para a criança, como o tráfico de drogas. Você imagina a realidade de você acordar e não saber se você vai conseguir chegar em casa de noite com algum dinheiro do tráfico, né, para seus pais não lhe espancarem,
ou para você morrer na mão do traficante. Então, essa exposição eu acho que talvez seja a mais cruel, mas nós temos outras tantas realidades do trabalho infantil, como a prostituição infantil, né? Você imagina meninos e meninas muito de tenra idade ligado à sexualidade de uma forma tão transversa, né? Você tem que vender o corpo para ganhar dinheiro e trazer talvez alimento para casa. O É trabalho terrível. infantil doméstico também, que a gente tem uma tolerância muito grande Muito a comum. isso. Essas meninas e hoje meninos também, que são trazidos às vezes do interior para, entre aspas, ser criado como filho, né? E na verdade eles fazem todo o serviço braçal da casa, não tendo acesso à educação. Então, é esse tipo de violência que a gente fala que o trabalho infantil está envolvido. Mas muita gente pergunta: e o trabalho que você realiza dentro de casa, junto com sua família, é trabalho infantil? Não, não é. A gente tem que educar as crianças também para ter a responsabilidade do nosso lar. Então, não é nada demais a criança que levanta e forra a sua cama, que pega os seus livros, coloca no lugar certo, que ajude a mãe a tirar uma mesa. Isso não é trabalho infantil. Isso é educação doméstica, isso é compartilhamento de responsabilidade para a gente criar um mundo mais justo, onde a gente não veja que todas as mulheres carregam esse karma, né, e essa obrigação de ser a gestora das tarefas do lar, quando na verdade tudo tem que ser compartilhado, né? Você Então, sabe que essa nesse pauta. momento, essa pauta é Desculpe, uma pauta que eu conheço muito das tuas lives, mas eu eu te bato passo a muito palavra. nessa Isso. pauta. Então, Porque não é assim, essa coisa de eu bato muito, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, essa pauta não, não é de interrupção. ressignificação desse lugar que o filho e os filhos têm que colaborar, isso é um papel de educação doméstica. É Isso. saber que tem, que é colaborativo, que o espaço é colaborativo, que todo mundo tem que se implicar, que todo mundo tem que ajudar. Porque a gente forma pessoas responsáveis, né? Eu acho que é isso. Exatamente, exatamente. E aí a gente vê, né? Mas muita gente confunde isso. E veio uma pergunta tão interessante na outra live. E se você faz essa tarefa para ganhar sua mesada, é uma forma de trabalho infantil? Aí realmente a gente tem que ver Essa se é engraçada. essa remuneração é uma remuneração de colaboração, ou seja, eu tinha muito isso na minha casa. Se eu tirasse uma nota muito boa, eu ganhava a calça jeans que eu tanto queria, de marca. Se eu não tivesse, então eu ia com a minha calça jeans simples para a escola mesmo. E aí é uma forma de recompensa. Recompensa não é assalariar. Então, agora, É aquela verdade. pessoa que vem para receber como um salário, né, como uma forma de se manter com aquele dinheiro, sim, isso é trabalho infantil. Né? A gente tem aqui no interior de Pernambuco, né, muitos lugares que a gente vê o trabalho em facções, que são aquelas costuras domésticas. Né? Então, as pessoas Sim. recebem trabalho para ser executado em home office. Toda a família é mobilizada naquele trabalho. Um corta, outro costura, e as crianças sobram o que a gente chama cortar ponta de linha. Isso aí, Dani, é um trabalho que, além de ser de risco, porque ele está com a tesoura na mão, muito pequenininho, que se lesiona muito facilmente, é um trabalho que, às vezes, ele torna a pessoa numa preguiça mental, porque você já começa a receber dinheiro muito cedo, então você não vai atrás de uma outra atividade que lhe remunere melhor ou que você se prepare melhor para a vida, você fica num ciclo vicioso, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ver que é preciso a gente ter um empurrão de realidade para a gente poder sair desse lugar comum. Porque será que você vai querer cortar a ponta de linha a sua vida inteira para ganhar aquela remuneração? Será que é isso? O seu futuro vai ser isso? Você não tem um sonho maior do que aquele. Mas, na verdade, a gente vê que muitas pessoas estão nisso aí por necessidade, principalmente agora, nesse motivo de pandemia, né? Nessa situação em que muitos postos de serviços foram encerrados abruptamente, onde as pessoas não estão tendo acesso ao mínimo para sobreviver, nem a esse dinheiro que o governo está fornecendo. Muitas pessoas, a gente realmente veio a realidade de que são invisíveis, né? Porque não tem documentos mesmo. E aí a gente Isso. pensa, qual é a forma que a gente tem para educar e para a gente mudar isso aí, né? Eu essa semana até compartilhei com você, né, um filme muito interessante que eu vi chamado Os Escritores
Ai, meu Deus, o Diário dos Escritores da Ah, Liberdade. da Liberdade. Da É lindo esse Liberdade. Esse filme. É filme lindo. mostra o que a educação é capaz de fazer, quais as barreiras que ela é capaz de fazer Encontrar. cair, né? Inclusive a barreira do preconceito, que talvez seja a barreira mais cruel, a realidade mais cruel que a gente viva, é essa realidade do preconceito, pela cor da pele, ou pela etnia, ou pela idade. Não é? Então a gente vê assim, quantas pessoas a gente está convivendo agora que vieram de países arrasados, como a Venezuela, né? O Haiti e outras tantas pessoas que estão aí e que a gente precisa parar para acolher e pensar no futuro e pensar que aquelas pessoas são tão humanas quanto nós. Não é? E muita gente tem Sim. preconceito porque vê porque está na rua, porque está sujo. Gente, nós somos todos iguais, a carne é a mesma, né? A mente é a mesma, a pele que reveste, a cor que a reveste, não tem nada a É ver. verdade. E tem que Então, sensibilizar o olhar para matar na exatamente. carne o preconceito, porque o princípio de tudo é você se enxergar, você enxergar que há em você e que é estrutural. É estrutural. Exatamente. Como todo mundo diz, criança não nasce preconceituosa, ela se torna preconceituosa, né? Então, está nas nossas mãos mudar essa realidade. E mudar a realidade também, Dani, que eu vejo um trabalho muito bonito que nós fizemos em 2019 foi com os menores infratores, os menores em conflito com a lei. É uma realidade duríssima, são pessoas que a gente vê muito embrutecidas naquela realidade que eles vivem do crime. Muitas vezes eles não aceitam que a gente chegue tão rapidamente neles, né? Então, assim, é preciso um trabalho de quebrar arestas para que ele entenda que você está ali para auxiliá-lo e não como magistrado, né, para punir. Então, é muito interessante esse trabalho, e talvez foi um dos trabalhos mais árduos que eu fiz em 2019, que me trouxe uma lição de vida maravilhosa. Né? Então, assim, depois de um primeiro contato que a gente vê que é complicado, você tenta outras formas de abordagem, né? E aí a gente consegue, com muito carinho, com muito tato, chegar a eles. E aí eu via que uma das meninas mais embrutecidas, porque talvez as meninas são mais fechadas do que os meninos nesse tipo assim, de troca que a gente precisa fazer com os menores infratores. E aí eu perguntei a ela, porque numa tarefa eu vi a letra dela muito bonita, uns desenhos muito bonitos, e aí eu perguntei, qual é o sonho? O que é que te traria uma coisa boa que você gostasse de fazer? Daniela me disse assim, com uma coisa de uma simplicidade, fez eu queria fazer um curso de design de sobrancelha. Vê só, o sonho daquela menina para sair daquela realidade era tão pequeno e tão fácil para a gente resolver, mas para ela era tão difícil de alcançar. Né? Um outro menino que a gente via também ligado ao tráfico de drogas, com um dom maravilhoso de desenhar. Né? Ele desenhava e ele andava com a pastinha dele com o maior orgulho, com todos os desenhos. E era preciso a gente chegar a ele com essa conversa. E você, como é que você gostaria? O que é que você gostaria de fazer? E ele disse: eu gostaria de aprender profissionalmente a desenhar. Então, quem sabe futuramente não será um designer gráfico, né? A gente vê assim, as pessoas têm seus dons. E aí, às vezes, a gente está numa realidade embrutecida que você vê, não, é um menor infrator, ele tem que pagar o que ele fez, tudo. Certo, mas o que está por trás dessa história? Quantos ursos vieram no quarto dessa criança à noite para assustá-la, né? E É quantas, assim, verdade. qual a realidade de crueldade que ele viveu? Porque a gente está vendo isso agora nessa pandemia também. Em muitas residências moram muitas pessoas juntas. Então não é aquela questão do que é imoral, é a questão do que é amoral. Eles não sabem o que é a moralidade, né? Então está acostumado a ver o pai e a mãe fazendo sexo na frente deles. E aí, daí, entre tantas coisas, né? Como o abuso sexual mesmo Sofre de crianças. abuso. Exatamente. Então, assim, a vulnerabilidade que a gente vê ligada ao trabalho infantil é o que nos traz, o que nos chama a essa luta, né? De tão grande de trazer a escola como um ponto de referência e como um ponto de abrigo para essas crianças, né? E agora, nessa pandemia, todas as escolas fechadas e a gente vendo aí um número enorme de abusos, né? De situações sendo denunciadas. E aí a gente vê a diferença, porque as escolas particulares, depois de algum tempo, conseguiram se adaptar e as pessoas que só têm acesso à escola pública estão efetivamente sem aula. Sem Então, aula. assim,
é terrível. E sem aula tem um comprometimento pedagógico muito grande. Fora Você isso, viu, né? Dani, além disso, tem um comprometimento também alimentar, porque muita gente só tem aquela refeição da Totalmente. escola do dia, né? Então, por mais que estejam tentando trazer essa alimentação para dentro das residências, não é a mesma coisa, não é Claro. o mesmo preparo, né? Que lá eles têm, bem ou mal, eles têm toda um regramento feito por merendeiras, feito por uma nutricionista, né? E dentro de casa, vocês imaginam numa situação de penúria como não está, né, a situação que está sendo desenvolvida para essas crianças. E eu fico muito preocupada, você tocou num ponto aí fundamental, essa questão da castração do sonho, né? Nesse livro, no livro não, no filme Escritores da Liberdade, a gente vê a educação, a escola, com um grande desafio. É o desafio de restituir a dignidade, Das de tornar pessoas. possível, algo que as crianças, que os jovens não acreditam, porque eles perderam a fé. Então, o papel de restituir a fé é um árduo papel, né? É. E ali é uma lição de vida, né, Dani? Como é importante, porque você vê que a discriminação maior é de um branco que tem no meio de todas as gangues, né, que eles chamam de gangues, na verdade, mas que são as turmas, né? A turma dos orientais, a turma dos latinos, a turma dos negros, e o único branco naquele contexto que a gente vê sendo reprimido. Mas é fantástico, para mim foi uma das lições que eu ganhei esse ano, né? Um filme maravilhoso para revisitar de vez em quando. E, assim, outro também que me tocou muito na questão do trabalho infantil foi Leon, O Retorno para Casa, que é a É história de um lindo. menininho de 5 anos que se perde do irmão que vai trabalhar fora para ganhar o sustento da família, né? O irmão deve ter uns Isso. 8, ele tem uns 5 anos, e ele se perde e o filme gira todo no trauma que ele tem de se perder da família. E mesmo adotado por uma família abastada, uma família que o ama realmente, ele tem esse sonho de voltar para casa. Então, assim, eu acho que é outro filme imperdível para a gente entender um pouco o que é o trabalho infantil na vida de uma pessoa, né? E o que ele pode causar de verdade. O trabalho infantil ele ajuda a impedir, na verdade, manter a sociedade, manter aquele enorme número de invisibilizados, que eles permaneçam nessa condição, que essa condição de invisibilidade se perpetue. A restituição da dignidade somente através da escola. Você viu que na historinha que eu contei, eu lhe Sim. coloquei lá, né? Eu Eu vi, eu coloquei. fiquei emocionada, Dani, muito bonita ela. A sensibilidade Pois com que você traz uma mensagem tão pesada, né? Assim, de um fundo tão pesado, com a leveza do tão é fantástico. Realmente é um trabalho lindíssimo, que só tenho a agradecer de estar aqui com você. é muito Mas, bom estar com você. mas prosseguindo um pouco, Dani, sobre a temática Fala. do trabalho infantil, o que a gente vê assim da questão do lesionamento precoce das crianças. Por quê? Porque, primeiro, o corpo está em uma questão de transformação. E aí as crianças começam, por exemplo, carregar peso. Né? A gente vê, porque muitas. Tem uma história no interior que é o carrinho do frete, né? Que você paga o menino para levar o carrinho de mão até em casa com a sua Sim. compra. Isso aí prejudica o crescimento e, assim, você está içando peso de toda forma, num corpo muito frágil. E muitas vezes a gente vê que isso é uma história que passa de pai para filho. Né? Será que a Na gente nunca vai aquisição de conseguir? padrão. Será que a gente nunca vai conseguir intervir para quebrar esses padrões, né? A história também que o Dr. Paulo ele perpetua muito, ele diz assim: não dê esmola. A gente tem tantas outras formas de ajudar, de interferir, de fazer um trabalho. Tem um programa mesmo que é você adotar ou apadrinhar, né, como a gente chama, o programa de apadrinhamento de uma criança, onde você pode ajudar uma daquelas crianças na sua construção de saberes, né? Se você tá tudo bem que ele esteja numa escola pública, mas você imagina essa menina que queria fazer um design de sobrancelha, se você conseguir ajudar, apadrinhar ela nesse curso, como você vai estar fazendo alguma coisa de bom para a sociedade? Ou aquele menino que quer desenhar, se você é um pintor
ou se você tem dons, de repente apadrinhar uma criança daquela para fazer o trabalho que ele tanto sonhava e fazer desenvolver esse sonho, né? E aí a Desenvolver doutora o Laura faz talento. aqui, tem uma cicatriz Tá. psicológica. Cicatriz psicológica. Poxa, e Essa como aí, para tem, né? tirar, É quando a gente dificílima. começa a aprofundar essas questões psicológicas, porque você traz à tona uma questão muito relevante, que é o comprometimento fisiológico. Uma Claro. criança que não está preparada, que vai carregar muito peso, a gente vê que adultos que carregam peso muitas vezes desenvolvem hernia de disco, entre outras doenças que vão cronificando e que vão impedindo que a pessoa possa continuar a trabalhar. Então, Isso. precocemente, isso causa, na verdade, um adoecimento que impede o trabalho. Então, a criança nem estuda e muitas vezes, muito cedo, não Não vai poder consegue, trabalhar. não vai poder trabalhar. Então, ela fica totalmente, a vida dessa criança fica inviabilizada. Aí, É se a gente verdade. for para o viés psicológico, que a doutora Laura está pontuando aqui, gera uma disfuncionalidade, às vezes, que é reproduzida, porque o pai, muitas vezes, ele recebeu esse padrão do avô, e aí, como ele não tem o alcance, o discernimento, ele reproduz aquele padrão. E aí, como é que a gente faz para chegar dentro da casa dessa pessoa? Porque precisa educar, sensibilizar o pai e a mãe, para que ele Isso. permita que essa criança seja acolhida. Pois é. Eu vi que tem Aí, um número, o Ministério Público tem um número 190 190 é o da denúncia, isso. da E denúncia. aí você vai acionar uma rede de proteção. Essa rede de proteção, ela tem vários vieses, ou seja, tem o assistente social, vai ter a casa de acolhimento, se for o caso de realmente você precisar tirar a criança daquela realidade de espancamento e outras coisas tantas, né, que vemos por aí. E também tem o abrigo, que seria o último caso, seria o lar provisório daquela criança, até os pais se definir se o pai vai ter a perda do pátrio poder, ou do mátrio poder, né, para que essa criança realmente seja tirada daquela realidade. Mas o interessante também, Dani, a gente vê que, por exemplo, na criminalidade, a grande maioria das pessoas que estão encarceradas foram frutos do trabalho infantil. Ou seja, eles trazem aquela marca na vida de não terem a chance de serem outra coisa na vida, né? Então, é uma realidade, é um ciclo vicioso, na verdade. A gente vai trazer aquela repetição de padrões. Ou seja, se você recebia em casa maus tratos do seu pai que vivia alcoolizado, possivelmente, não é provavelmente, é possivelmente, também você vai ter uma conduta violenta lá na frente, porque foi o padrão que você recebeu, né? Então, a dificuldade de relacionamento familiar entre homem e mulher também decorre muitas vezes desses maus tratos que foram vivenciados na infância. E aí a gente vê como diz assim, o quanto esse poço é profundo, né? Então a gente tem Demais. um trabalho enorme para ser feito e às vezes é tão pouco que a gente precisa fazer para mudar uma realidade dessa, né? Então assim, Começa com não olhar. começa com olhar, às Começa vezes com começa em olhar. você Sensível. não comprar aquela bala no sinal, mas você perguntar o porquê daquela criança estar ali sozinha, né? Então, muitas vezes a Sim. história do tão-tão com saco de pipoca, né? Então, nessa questão do isolamento da Covid, a gente vai vendo a realidade ficar mais cruel ainda, porque os pais perderam os postos de trabalho, muitas vezes não tem alimento em casa e estão colocando os filhos na rua mesmo para pedir. A gente está vendo isso crescer. Basta você passar naquele sinal ali do Shopping Recife. Cada dia tem mais pessoas ali, né, mendigando. E é uma realidade que a gente precisa que as autoridades enxerguem e intervenham nisso aí, né? Não é Claro. possível que a gente tenha que viver nesse ciclo vicioso quando a gente já tem programas como Bolsa Família, que é pago para as crianças que estão na escola, e quando a gente tem uma rede que precisa ser acionada nesses casos. Mas muitas vezes a gente vê que a exploração vem dos pais mesmo. A mãe está ali Sim. sentada e botando as filhas para pedir ou para vender alguma coisa, o que é um absurdo nisso. É É um assim. absurdo. E É um aí absurdo. E agora, a gente vê realidades sendo às vezes a perda das crianças, né? Muitas são atropeladas
ou outras, pior ainda, como relatos que a gente ouve de crianças que vão vender a bala e o homem está se masturbando dentro do carro para elas. Então, assim, tem uma série de Isso histórias que, se a teve gente for traumas contar, decorrentes. exatamente, são os Mas é bom que traumas. as pessoas ouçam, porque essa escuta da sua fala, que é uma fala acostumada a ver situações de vulnerabilidade, no tocante a essa questão do trabalho infantil, alerta desse despertar do olhar. É o tantão Sim, que vê o menino vendendo pipoca e diz: espera aí, eu quero entender melhor. Como é que eu posso ajudar melhor? É comprando a pipoca mesmo? Como é que eu posso tentar entrar nessa família disfuncional que coloca esse menino exposto à a vulnerabilidade rua, total, ao frio, à fome, à violência, à doença, o Covid-19? Então, assim, e o menino no desamparo, como é que eu posso ajudar? Então, ajudar isso. efetivamente é arrumar um emprego para a mãe, é tentar orientar, tentar colocar na escola. E tendo uma rede que ampara, é muito importante que a gente divulgue esse trabalho de vocês tão bonito. Que existe um 190, que existe uma Isso. articulação, que o Estado está presente e que o Estado entende que não é dando esmola, né? Que existem programas e projetos afirmativos para alterar essa condição perversa que permite a manutenção dessa situação de que o pai trabalhou a vida inteira, não teve acesso a estudo, ele é condenado à pobreza, por sua vez o filho é condenado à pobreza, o neto vai ser condenado à pobreza e assim sucessivamente. Então, se os pais não têm alcance, o braço do Estado e da sociedade organizada, num olhar coletivo de empatia. Aí a gente pode fazer alguma coisa, cada um fazendo um pouquinho, eu acredito tanto nisso. Com certeza. É uma mãe, é o grupo de WhatsApp do prédio, é o grupo da escola, são os amigos que podem se organizar positivamente, né? A gente não pode Isso. fechar os olhos. A gente não pode fechar os olhos. Ô, Dani, e o que é interessante é o seguinte, toda a rede que trabalha no combate ao trabalho infantil, tanto do Ministério Público como da Justiça do Trabalho, nós não nos afastamos das nossas atividades, nós juntamos essa atividade ao que a gente já faz diariamente. Então, assim, é uma doação de amor, de tempo, de dedicação a esse programa. Eu não ganho R$ 1 a mais porque estou trabalhando nisso, não. Nem deixo de trabalhar como eu tenho que trabalhar normalmente. Eu faço isso realmente com o incentivo do Dr. Paulo, com o incentivo da ministra Kátia. Né? Nós todos, em cada regional, nós temos duas pessoas, uma de segundo grau e uma de primeiro grau, que trabalha nesse tipo de programa, de incentivar. Por quê? Porque nós somos especialistas em trabalho e nada mais justo e nada mais propício do que trazer esse olhar diferenciado do que a gente já vive totalmente, a gente já está imerso nessa realidade diária do desemprego. E será que a gente precisa condenar as crianças também a essa situação de vida? Ou a gente tem que trazer elas para uma realidade diferenciada? Nós vivemos hoje num mundo totalmente diferente do que foi a minha infância e a sua. A nossa infância a gente brincava na rua, a gente se melava de barro, subia em árvore. Hoje as crianças estão de atrás de telas de computador, sem saber com quem estão interagindo. Né? Então a gente tem essa questão do bullying, a gente tem o perigo cibernético, a gente tem essa realidade de você talvez viver sonhando com o que está acima das suas posses. Então, as crianças que entram dentro do site e vão ver aquela vida maravilhosa dos artistas, o tênis chiquérrimo que custa 500, 600 reais e que você quer como um modelo de um padrão de beleza, né, forçadamente colocado. E aí são tantos outros problemas que vão sendo somados e tantas realidades cruéis que a gente vai vivendo, né? Vendo meninas ser abusadas muito cedo porque estavam no sinal e já começa aquela história da bulinação dos homens, ver que ganhar dinheiro com aquilo ali é fácil e depois entram na prostituição de verdade. E aí vai, são muitos caminhos tortuosos que a gente precisa desfazê-los e tirar essa realidade com o quê? Com a ferramenta mais forte que a gente tem na vida, que é a educação. E é o bem que ninguém tira. Na verdade, você sempre soma. A educação é tudo nesse mundo.
né? A educação digital, hoje que a gente fala, a educação de mídias, a educação propriamente dita, né? Que hoje em dia você tem um mundo globalizado, falar um outro idioma abre muitas fronteiras e muitas portas, né? E a gente tem que Uhum. trabalhar por uma escola pública de qualidade, uma escola pública inclusiva, de preferência de tempo integral, né? E a gente vê Sim. aí quanto dinheiro se gasta, quanta roubalheira, quanto escárnio do dinheiro público, e enquanto a gente precisava de quê? Precisava de que esse dinheiro estivesse na educação. E Sendo quando eu vejo o investido ministro na da Educação educação. falar o que falou numa rede pública, numa reunião, isso só tem a me Oh, não envergonhar me fale, na não. condição de Se a gente brasileira. Isso. enveredar, a gente não para de falar nisso. É muito triste. É muito É triste muito que a gente tem triste. uma representação numa pasta tão importante, Numa é, situação que que a gente vê. numa situação de extrema pobreza de pós-pandemia, um ministro que abraça, que conduz uma pasta tão importante para a mudança da sociedade, falar, desprestigiar o assunto como desprestigia, né? É Eu verdade. brinco sempre que tanto Gilberto como Paulo Freire, eles desencontram na obra em quase tudo, né? Porque eles têm um Isso. trabalho muito diferente. Mas nesse ponto, eles são totalmente convergentes. É Paulo dizendo que a verdade. educação transforma o coração das pessoas e as pessoas transformadas transformam o mundo. E Gilberto, que diz que a educação, que cultura sem fim social é futilidade. E quando eu disse que eu ia ter uma mãe especial hoje, falando de uma campanha muito especial, relevante, importante para a sociedade, não foi à toa, não. Essa mulher é extraordinária mesmo. Andréa, Ô, muito mulher. obrigada, viu? Eu Não, aqui mas tenho que é agradecer verdade. e a gente reforçar cada vez mais que a gente precisa de professores instruídos, professores com serenidade, porque o que eles não estão tendo, a luta numa sala de aula é cruel às vezes, a realidade que eles estão, de dias, de horas de trabalho mal remunerado, né? Enfrentando todo tipo de adversidade e de, assim, de realidades. Aquele filme me tocou muito por causa disso, os autores da Liberdade. Quantas situações ela estava vivenciando ali, como foi importante a sensibilidade dela saber chegar. Você trazer aquela história a um diário. Imagine, eu nunca pensei em escrever as dores. Né? Até a pandemia, Dani, que me trouxe essa vontade de escrever sobre as dores mesmo. Mas até como é importante você ter um meio, você saber como, você colocar para fora aquela dor que você está fazendo, que você está sentindo, né? Que tem que extravasar de alguma forma. E que não extravase numa Claro. pancada a um coleguinha, que não extravase em quebrar as carteiras da escola, mas em construir alguma coisa positiva. Então, assim, eu acho que é de muita importância o professor ter esse olhar, né? Esse olhar sensível. Eu sei que não é fácil, a realidade que eles enfrentam é É muito terrível, adverso. é É a pior muita possível. remuneração é muito baixa, né? Eu acho que talvez fosse a categoria que tivesse ser melhor remunerada na face da terra fosse os professores, porque é eles que nos criam como profissionais, né? Eu lembro dos meus professores mais duros, né? Os que foram mais carrascos comigo foi quem mais me ensinou na vida. Porque, graças a Deus, eu tenho um grande dom comigo. É que quando o desafio é grande, cada vez mais eu me aprofundo nele para poder ter o resgate. E aí essa questão de você ter o desafio diário como uma bandeira é importantíssimo. Cláudia está comentando aqui da remuneração péssima, a condição adversa, e é muito bem retratada no filme que a gente viu. Isso, E ela trabalhava na escola, Cláudia está ouvindo, ela trabalhava na escola, mas ela tinha outros empregos para poder ter investimento, poder investir naqueles alunos. O que a escola não isso. estava podendo proporcionar, até por uma questão política, ela do próprio bolso custeava. E quando a gente move, Andréa, no amor, a gente está comemorando, a gente está celebrando o amor hoje, né? É A gente está verdade. celebrando o amor. Quando Eu a vou gente. fazer Quando uma homenagem especial, Dani, a passa, Zezé por favor. Francisco que entrou aí, que é minha fiel escudeira, é ela que me ajuda a criar minha filha e a educá-la também, né? Com todo o amor, com toda a dedicação, na forma que ela conhece, né? Ou seja, num pratinho gostoso, no mimo, ou no afago, é ela que me ajuda nessa tarefa. Então, Zezé, beijo, bom você estar aqui comigo. Agradecer a todo Né? mundo, né? Da Com Cláudia, tem certeza.
Tem muita gente querida já vi aqui. Querida, muita. Carol, Laura, é, eu vi Muita Valdir gente que também, acredita, também vi. Muita gente que acredita nessa bandeira da gente que a educação transforma, com certeza, né? a E que a educação cada dia que transforma. a gente planta um pouquinho. Aí ela dizendo, amo Oh, que vocês, eu também te linda. amo. Muito, é Mas uma é, mãe especial essa mãe. Quando a gente move no amor, você falou, é sem recurso, é sem investimento. Mas é quando a gente verdade. acredita na pauta e a gente move no amor, o retorno vem muito maior. Não tem preço esse retorno. Com certeza, Dani. E aí, a gente voltando um pouquinho para a história do trabalho infantil, existe uma coisa aqui na nossa região que é muito peculiar, que são as artesanias, né? Em Pernambuco, ele é cheio das artesanias. Eu passei uma parte da minha vida em pesqueira, vida profissional, e vi as rendas, os doces, né? Passei por Petrolina, vi as talhas e tantas outras coisas importantes que a gente vê durante, assim, em Pernambuco. E aí a artesania é uma coisa que se ensina aos filhos. É um dom, na verdade. A pintura, a questão do moldar o barro, de fazer as coisas, então ela vem de pai para filho, não é isso? E muita gente pergunta: isso é trabalho infantil? Será que é? Então, essa visão de que a gente vê do ensinar alguma coisa, de transmitir um conhecimento, não é trabalho infantil, você está educando. Né? Quantas a gente via antigamente, as bordadeiras, né? As pessoas que faziam sapatos sob medida, tudo isso é uma artesania que hoje a gente não vê mais porque tudo é industrializado. Mas isso Sim, é uma questão de conhecimento, é também você transmitir esse conhecimento para a geração futura, porque é muito importante, né? E aí é muito comum as crianças estarem brincando no quintal de casa com as rendas de birro, né? Aprendendo a tecer, aprendendo a fazer. E aí a gente vê isso é trabalho infantil. Eu não enxergo isso como trabalho infantil. Eu enxergo isso como um aculturamento, né? Isso passa de pai para filho. E é importante que passe, porque isso é uma tradição tão bonita. Em várias partes do mundo a gente tem essas tradições. E Pernambuco, como um estado que é de uma riqueza cultural enorme, ele tem suas peculiaridades em cada localidade, né? verdade. E assim, é importante traçar essa diferenciação. Eu, particularmente, tinha minhas dúvidas também, compartilho essa dúvida. Mas assim, para que fique claro para quem está aí ouvindo, quando tem um viés assim pedagógico, que pode Cultural. transmitir um cultural, transmitir um ofício para aquela criança, então isso não caracteriza trabalho infantil, não é Isso. isso? Isso. Agora, Então, se ele entendi passa a que ser uma permite. atividade feita só para remuneração, para venda, né? Então, assim, que ele já tem um viés comercial, aí ele já passa a ser Certo. trabalho infantil. Mas a grande maioria que a gente vê é que, assim, a gente aprende por imitação, muitas vezes, né? Isso, então, Uhum. é muito comum você estar em casa, querer aprender a fazer um brigadeiro, querer aprender a fazer um bolo, né? Então, assim, é a cultura da nossa realidade. E a gente vai aprendendo com o que a gente vai vendo ser feito dentro de casa. Agora, se eu pego aquela criança e digo, não, você todo dia vai ter que lavar a louça e eu vou pagar R$ 100 para você, e já vai deixar de ser uma colaboração, um aprendizado para ser uma atividade remunerada, né? E assim, Dani, eu queria deixar ainda uma reflexão muito importante para quem nos escuta, que é a questão do aprendizado, né? Então, assim, a gente sabe que a partir dos 14 anos pode haver o que a gente chama de menor aprendiz. E que a gente está lutando muito para abrir essas vagas de mercado. Por quê? Porque é aí que você profissionaliza a pessoa. Então, você pega aquela criança que está aprendendo, você dá uma chance dela se profissionalizar em um ambiente seguro, porque ele vai estar sendo monitorado pela escola e pela pessoa que está dando o contrato de aprendizado, e que esse contrato ele é super importante, não só para o aprendiz, mas para quem está dando essa chance, porque você ali, você está começando a montar um profissional. Então, Claro. naquela medida em que você abre aquele espaço, você vai dar a chance de você fazer um contato inicial com aquele futuro profissional. E assim, nas nossas andanças pelo interior de Pernambuco, como a gente teve no projeto do combate ao trabalho infantil ano passado, em um debate na rádio, foi aberto um espaço para nós conhecermos uma empresa sustentável que eu não sabia que existia, tão bela em Pernambuco.
Uma empresa que é preocupada com a iluminação natural, com a filtragem da água, com a energia eólica, aliás, energia solar e com os aprendizes. Eles têm um programa belíssimo de aprendizes, né, e que usa a maioria dos profissionais contratados na empresa foram aprendizes. E que eu fiquei assim encantada, não conhecia a marca, mas hoje é uma marca que se eu tiver que comprar um presente, eu vou comprar pela indústria que eu conheci e pelo trabalho belíssimo com aprendizes, é a Rota do Mar. Então, eles lá, até a pessoa que é do RH foi menor aprendiz. E nós fomos recebidos por esses menores aprendizes lá. E eu vou lhe dizer, eu fui às lágrimas, eu não resisti mesmo, porque eles deram um depoimento belíssimo de como esse aprendizado foi importante para a vida deles e que abriu tantas portas, né? A porta do mundo profissional e como eles acolhem também os que chegam nesse mundo de aprendizagem. Então, assim, o que é importantíssimo que a gente vê é que os profissionais, né, as indústrias que têm cotas a serem cumpridas de aprendizado, indústria, comércio e tudo mais, os órgãos públicos, lá no tribunal nós já temos menores aprendizes, tudo, e que eles abram as portas para essas pessoas, porque realmente o mundo profissional, cada vez mais, ele é um mundo difícil de você ser introduzido no mundo profissional, principalmente para quem não tem experiência. E o contato com a aprendizagem talvez seja a primeira porta a ser aberta para a gente montar um mundo mais justo na profissão. Né? A gente realmente dá um treinamento a essa pessoa, dá condições dela continuar na escola. Por sinal, estar na escola é o essencial para você estar no contrato de aprendizado. Se você não estiver na escola ou numa instituição de ensino, você não vai para as cotas de aprendizagem. E assim, Então, tem a Carol Carol está colocou dizendo aí, vamos valorizar essas vamos empresas. valorizar essas Realmente, empresas, é necessário. Porque a gente deveria não, ser a gente criado até vive um num selo, mundo. né? Eu acho, aí já fica a minha sugestão, acho que essas empresas deveriam participar de algum tipo de certificação e acho, e é uma coisa assim que eu tenho pensado muito, nós consumidores conscientes, primeiro eu acho que a gente vive num tempo que não dá mais para a gente não pensar em responsabilidade social. A gente precisa Exato. despertar o olhar da responsabilidade social. Já passou o tempo, é agora. Se a gente não faz isso, o Exatamente. amanhã vai ser negro, para nós todos, inclusive, porque é sistêmico, é sistêmico. Então, assim, é valorizar as empresas que abraçam essa pauta e nós, como consumidores de produtos, porque a gente tem esse poder. O poder Claro. hoje é muito pautado no consumo, porque, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que, lamentavelmente, induz a essa máxima de consumir o tempo inteiro, às vezes até sem precisar. Né? A gente viu que a gente viveu com o básico durante esse isolamento e todo mundo viveu bem, apesar do isolamento, Exatamente. não faltou nada para ninguém. Então, esse poder, utilizar desse poder, já estou dizendo para todo mundo, já estou sugerindo, é a gente conhecer essas empresas para que a gente, enquanto consumidores, possamos eleger essas empresas na hora de fazer a compra. Eu vou Isso. comprar se a empresa A e a empresa B. Se eu tenho a empresa B que é socialmente responsável, eu, enquanto consumidora de um produto responsável e comprometida com o social, eu não vou comprar da A, eu vou comprar da B, porque a B se Exatamente. compromete. Então, isso é uma Exatamente. coisa É por que já aí. fica dita. E além de tudo, a gente precisa, estava vendo o Roberto Bitu aqui, nosso querido Tá? amigo, dizendo como É é muito muito querido. importante o menor aprendiz. E nós estamos aqui todos como formadores de opinião também. É exatamente o que você está dizendo. Se eu tenho a chance de comprar de uma empresa que investe no menor aprendiz, que ele tem parcerias para tirar os menores da rua, né, que tem programas sociais interessantes, vamos eleger, vamos comprar deles, mesmo que seja um pouco mais caro do que o outro. A gente vê o investimento social feito ali, o retorno é impressionante. Isso. E às vezes, Dani, a gente não sabe como ajudar, né? Tem muita gente que tem a vontade de ajudar e não sabe como ajudar. Então, assim, existem programas dentro mesmo da Justiça Comum, do apadrinhamento. Eu sabia que existia, tem o Estrela Guia, né, que era um de profissionalização do Dr. Hélio Braz,
E tinha também o Anjos da Guarda, que é o programa de adoção de menores que estão em orfanatos, que é da Justiça Comum de Jaboatão. Então, assim, se você não sabe como doar, como ajudar, procura um programa desses. Você pode doar para esses programas que já estão em ativo, né? Que esses programas já são de credibilidade, são de pessoas extremamente sérias que estão à frente disso aí e que realmente eles vão trazer. O Estrela Guia que eu conheci há um tempo atrás, ele levava os menores que estavam em maiores riscos, entre 16 e 18 anos, para profissionalizar dentro do Corpo de Bombeiros. E era um projeto lindo, por quê? Porque a pessoa já saía certificada, ou para ser guarda-vida de piscina, ou para ser brigadista de incêndio, e estava ali recebendo instrução, estava recebendo o carinho de uma corporação, estava recebendo a instrução para ser um profissional, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar esses tipos de programa para a gente fazer um futuro melhor para nossas crianças, né? Não é só a gente ficar falando, não. A gente precisa realmente abraçar alguma causa dessa, né? Eu Claro, abraço a com causa certeza. do trabalho infantil, assim, com um carinho enorme, né? Para mim está sendo super gratificante. É doído? É. Eu vou lhe dizer, tem dias que a gente sai de uma reunião dessa com o coração em frangalhos. Mas também em compensação, quando a gente vai numa escola pública, que no final as crianças fazem aquela roda, tia, pode abraçar, pode vir assim embora, abraça, beija, faz tudo. Então, assim, é um carinho, é uma troca enorme que a gente tem. E tem tanta gente que a gente diz assim, olha, tá numa solidão. Eu vejo por minha mãe mesmo, ela tá num processo de vida que, assim, tá muito sem objetivos. Poxa, gente, tem tanta coisa legal para ser feita, né? Muita Ajuda uma coisa. creche, veja as crianças que estão nessa situação. Agora não vai dar na rua esmola, não, porque não adianta, a gente só está trazendo esse problema. A gente não está fazendo nada, a gente só está naquele momento sendo imediatista, mas a gente não É está paliativo, resgatando. A gente não não está resgata a resgatando. dignidade. A esmola é Exatamente. paliativo, é algo que alimenta, na verdade, alimenta esse ciclo perverso do trabalho infantil. A gente só ressignifica a vida dessas crianças e permite que elas possam colorir no quadro branco da vida os sonhos coloridos da vida delas, se elas podem ter acesso a Isso, ferramentas. E essas ferramentas elas vêm a partir da sala de aula, né? É a sala de aula que restitui a dignidade. é Deixa, verdade. deixa uma mensagem, porque você acredita que a gente já está falando há uma hora quase? Nossa, nem senti, Dani. Na verdade, o que eu gosto de pensar muito é o seguinte: a gente nasce um livro em branco, a gente é uma página em branca quando é criança, né? E aí a gente vai escrever na história com as cores que nos são dadas. E eu queria que todo mundo conseguisse dar uma caixa de lápis de cor a cada criança dessa, para que ela pudesse sonhar, desenhar, trazer um mundo mais legal. E cada um no seu pouquinho que pode doar, um pouquinho de tempo, nas suas funções, nas suas expertises, procura ajudar, né? Procura profissionalizar esse pessoal que está aí, porque o mundo vai depender disso, de educação, de profissionalização e de portas abertas. É isso que a gente precisa, Dani. Muito Que obrigada pelo fala, espaço. que fala Muito... mais linda. Eu estava tentando bater, eu estava tentando registrar esse momento. Espera aí, que eu vou bater aqui, ó. Eu estou vendo os Não sei coraçõezinhos. se- Registrou, sim, registrou. Registra, você pode aí? Registrei já, consegui. Excelente. Pois olha, Eu gente, vou, quem eu vou teve no aqui gancho da sua conosco, fala. sim, Quem claro. teve? Estou dizendo, quem teve aqui com a gente e que compartilhou desse amor, desse carinho que a gente está aqui nesse momento, eu só tenho a agradecer, né? Tantas pessoas queridas que estavam aqui conosco hoje, muitos amigos de muitos tempos, né? De coração, muito, assim, de dentro do coração. E eu só tenho a agradecer, Dani, que esse projeto do Tantão siga em frente, que a gente faça muitas parcerias e que a gente realmente consiga mudar um pouquinho essa realidade. Então, eu não tenho mais nem o que dizer. Você me deixa, Andréa, sem palavras. Mas Olha, eu eu tô vou aqui com água nos olhos também, Dani. É Dizem que linda. as lágrimas é quando os sentimentos não cabem mais no corpo, né? E eles saem, é verdade. Então, que transborde. Vamos transbordar amor. Eu acho que eu vou no gancho do que Com você disse, que eu certeza. não tenho mais nem o que dizer depois da sua fala. Dizer a todo mundo que está nos ouvindo aí.
Vamos transbordar um pouco desse amor que há em nós para poder ressignificar essas histórias desses Miguéis, desses Pedros, desses Joãos, desses Filipes, dessas Marias, dessas Eduardas, que estão por aí precisando de um olhar sensível Claro. para voltar a sonhar. E Com a gente vai certeza, iluminar, Dani, viu? com Vamos certeza. iluminando tudo. Vamos ligar, não vamos na velhinha, não. Vamos no farol. E eu aprendi a dizer Fala, uma coisa no querida. curso essa semana, que brilhe a vossa luz. É sempre isso mesmo. Que brilhe a vossa luz, Dani, cada dia mais. Que brilhe a vossa luz, Andréia, e que a luz de cada um possa brilhar na vida dessas crianças, viu? Com Gratidão. certeza. Gratidão a você, Beijo, minha gratidão a linda. todos. Tudo de bom. Muito bom, Obrigada ao muito Tantão bom. que abriu esse espaço pra gente. Beijo, te amo, Dani. Fica com Vocês são sempre Deus. bem-vindos, bem-vindos. O projeto é de vocês. É nosso. Beijo. Tchau. Um beijo, tchau, tchau.